Essa é a resposta oficial e completa da Sociedade Vegetariana Brasileira, por meio do seu Departamento de Medicina e Nutrição, com relação ao vegetarianismo na infância. Nós tivemos uma matéria agora no portal R7, onde se coloca um alerta com relação às crianças serem vegetarianas e que isso pode causar algum problema a longo prazo. É muito interessante quando a gente vê os estudos sobre pediatria e dietas vegetarianas, grande parte deles foi publicado na década de 70, onde vários relatos mostraram deficiências em crianças que seguiam padrões de alimentações que os pesquisadores chamaram de vegetarianas, mas que não eram dietas vegetarianas. Algumas eram macrobióticas, outras comiam peixe, e algumas fizeram mudanças alimentares que são tão aberrantes que qualquer criança seria deficiente. Como exemplo, um dos grupos avaliados, né, que eram crianças de uma sociedade, de um grupo espiritual chamado Black Hebreus, essas crianças elas eram orientadas pelo guru, né, pelo mestre deles, que com 3 meses de vida, elas deveriam ser retiradas da amamentação exclusiva, então se tirava o leite materno, e no lugar se colocava um suco de soja e um suco de maçã com couve. E essas crianças tiveram graus de desnutrição importantes, foram hospitalizadas, e isso gerou essa ideia que uma dieta vegetariana ela é comprometedora com relação ao crescimento e desenvolvimento, quando esse tipo de intervenção nutricional não é uma dieta vegetariana. Isso é um erro nutricional que, mesmo se houvesse um caldinho de carne ali, a criança teria problema de desenvolvimento, comprometimento, né, dessa parte neurológica e de ganho ponderal também. Então, existem já vários estudos mostrando que a dieta vegetariana bem adequada, como deve ser qualquer dieta, ela é fundamental para a gente organizar e para a criança crescer com muita segurança. Então, a criança cresce e se desenvolve tranquilamente com o perfil de dieta vegetariana estrito, vegano. É muito tranquilo e, quando a gente revisa a literatura, tem alguns erros alimentares que a gente deve evitar, né, o que a gente deve corrigir quando a gente pensa numa alimentação vegetariana. Então, o que a literatura mostrou para a gente como elementos de maior preocupação ou de erros alimentares que a gente viu numa dieta vegetariana, né? Então, uma delas é a família substituir o leite materno por leites vegetais. Ou seja, tira-se o leite materno, que é o alimento mais completo para a criança, exclusivo até 6 meses de vida, e se coloca no lugar uma mistura de arroz com milho, com soja, gergelim, se faz essa mistura e isso não traz uma adequação de nutrientes para a criança, isso causa problemas. Então, mesmo se a criança fosse onívora, ela teria esse problema. O outro ponto é não suspender o aleitamento antes de 6 meses de vida. Então, na impossibilidade da mãe amamentar, a recomendação é que se faça uso de fórmulas específicas como substitutos para o leite materno. Então, a gente não troca jamais um leite materno, uma fórmula industrial planejada para ser um elemento usado no lugar do leite materno, por fórmulas caseiras ou bebidas vegetais caseiras. Outro erro encontrado foi uma amamentação exclusiva prolongada, 1 ano e meio, por exemplo, só oferecendo leite materno para a criança sem nenhum outro alimento complementar. Isso, claro, causou um grau de desnutrição importante em algumas crianças em grupos vegetarianos. Mas veja, isso não é uma alimentação vegetariana, isso é um erro nutricional. O outro ponto é restringir gordura de boa qualidade. A criança ela tem uma necessidade calórica frente ao seu peso maior do que o adulto. Né? Como exemplo clássico, um recém-nascido, né, vai precisar de mais ou menos 100 calorias por quilo de peso. Um adulto vai precisar de 30 calorias por quilo de peso. Então, a criança ela precisa de mais calorias e ela tem um estômago que proporcionalmente é menor. Então, o que a gente faz na criança, isso é muito importante, é que a gente possa otimizar a ingestão de alimentos que tenham calorias. Então, como base, a gente vai ter os cereais, as leguminosas, né, que são os feijões todos, as oleaginosas, e a gente usa a gordura sem restrição, desde que esteja dentro de um contexto de boa elaboração. Então, o abacate é bem-vindo, as castanhas são bem-vindas, se houver o interesse da família em usar esses alimentos. Então, a composição ela é muito diversa, a gente pode fazer de várias formas diferentes, mas o importante é que a gente tenha a gordura entrando, porque ela é um elemento que promove uma alta densidade calórica. Então, para as crianças que estão comendo muitas folhas, né, muita verdura, muito legume, o que acontece é que eu vou ter alimentos de grande volume com pouca caloria. Então, encher o estômago da criança com esses alimentos pode fazer com que haja menos espaço para que os alimentos mais calóricos cheguem no seu estômago. E isso pode alterar a questão de peso e desenvolvimento. Então, havendo calorias suficientes, ou seja, ajustando o prato com a proporção desses grupos alimentares, é tranquilo
promover um crescimento e desenvolvimento adequado para essas crianças. O outro ponto que a literatura mostra para a gente é a questão da vitamina B12. Então, tem várias publicações de crianças vegetarianas que foram internadas por déficit de vitamina B12. Como eu mencionei, muitas crianças não eram vegetarianas, mas os autores colocaram como se fossem vegetarianas. E isso trouxe, claro, um alarde frente a essa vitamina, porque, do ponto de vista nutricional, ela é encontrada em carne, queijo, leite e ovos. E o reino vegetal não contém uma B12 segura para a gente. É claro que o nosso sistema de criação industrial hoje, a B12, ela entra como suplemento. Né? Os animais são suplementados e isso possibilita que nessa criação industrial de confinamento os animais possam receber os nutrientes que precisam. Mas o fato é que, quando a gente se torna vegetariano, a vitamina B12 deve ser suplementada, e isso é bastante importante. Então, seguindo esses cuidados nutricionais, é extremamente simples e a dieta vegetariana proporciona com total tranquilidade todo o aporte nutricional que o indivíduo precisa. Então, o crescimento e desenvolvimento da criança é totalmente adequado.